Olha só. Obrigada, Renato, por me lembrar, né? Porque eu tinha esquecido de gravar também, de novo. Obrigada, viu, Renato? Ainda bem que vocês me lembram. Tá vendo como eu preciso de vocês, viu? Então, vejam lá. Eu já botei a atividade lá para vocês. Então, esse é o caso. Tá? Já expliquei, então, agora a diferença da ação de conhecimento para a ação de execução. Qual a finalidade de cada um. Nós sabemos que estamos numa ação de conhecimento, que é uma ação de cobrança, ele precisa receber o crédito, então ele tem crise de certeza e depois vai ter a satisfação. Então já vai pedir para voltar os bens para a pessoa natural, para depois, então, ele conseguir receber esse valor na execução, tá? Então, perfeito, né? Tá perfeito o caso. Bom, alguém tem dúvida? Parece que todo mundo foi dormir e só o Renato ficou aqui comigo. Né? Acabou, teve intervalo, o pessoal parece que desanimou. Ah, não, Selimara está aí. Não, professora, eu já fui ver a minha situação na secretaria da faculdade. Aí eu vou poder assistir suas aulas. É que eu estava resolvendo isso agora. Graças a Deus, que ótima notícia, muito boa notícia. Selimara estará com a gente agora. Muito bom. Deixe-me ver mais um problema aqui. Eu separei para vocês. É muito importante também. Vamos ver. Tem mais alguns desafios. Vejam lá que interessante. Vou botar para compartilhar. São são 4 casos, na verdade, nós vamos resolver agora. Quer dizer, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, tá? Dividam-se aí em duplas ou individualmente, tá? Vamos compartilhar aqui os desafios dessa nossa terceira aula. Luzia, cozinheira, ela produz e vende refeições no seu bairro. Para isso, claro que ela precisa comprar alimentos. Né? Se ela é uma culinarista, uma cozinheira, ela precisa comprar alimentos, é a matéria-prima dela. Para isso, ela precisa de empréstimos, lógico. Daí ela foi juntando grana, foi juntando dinheiro, juntando ao longo de muitos anos de trabalho, e aí ela montou uma cozinha industrial, alugou um galpão, e aí ela comprou esse galpão, tá? Comprou, valendo 120 mil reais, tá? 120 mil reais. Eu atualizei o valor, que esse problema já tinha criado ele para outras turmas. E aí, ela também comprou a casa dela. Tá? Então, tudo indica aqui, até agora, que ela é o quê? Empresária o quê? Ela é sociedade. Ela é individual. O que ela é? Meninos. Limitada? Sociedade. Não é sociedade, seria uma empresa limitada? Na verdade, a gente ia chegar mais ou menos por outro caminho. Não é bem isso. O que você aconselharia? Então, tá bom. Então, ela tá. Vamos continuar aqui na leitura. Ela comprou a casa dela e está preocupada com o patrimônio pessoal dela. Falei, será que eu posso perder a minha casa com a minha atividade empresarial? Essa é a dúvida dela. Será que eu vou poder perder a minha casa? Eu quero blindar essa minha casa, gente. O que eu faço? O que você aconselha a Luzia fazer? Caio, o que você aconselha?
Não, o Caio não tá. Renato, o que você aconselha ela a fazer? Eu aconselho a ela. Como é que é? É entre aspas, transformar Migrar para. e migrar para Eireli. Sim, Eireli, lógico. Por que você acha que ela deve migrar para Eireli? Porque aí ela blinda os. Ela blinda o patrimônio dela de pessoa natural, que é a casa própria. E ela pode ser Eireli? Ela reúne os requisitos? Sim. Por quê? Cadê o requisito principal? Tem que ter mais de 100 salários mínimos. Exatamente. Ela não tem o galpão de 120 mil reais? 120 mil reais é mais do que 100 salários mínimos, certo? Sim. Então, pronto. Então, qual o instituto mais adequado para ela se constituir? A resposta foi bem dada pelo Renato. Sem se associar a ninguém. Eireli, perfeitamente. Por quê? Porque ela já tem um bem avaliado nesse. Então, como que ela pode fazer essa divisão? Ela pode transferir para a pessoa jurídica esse bem no valor de 120 mil reais como capital social, certo? Então já fica valendo. Sim ou não? Então ela cria pessoa jurídica, nesse momento ela tem que transferir esse valor de 100, integralizar, né, esse valor de 100 salários mínimos, que no caso seria o galpão. O galpão dela vale mais, até um pouco mais. Então pronto. Outra questão envolvendo Eireli, eu quero deixar a Eireli muito clara aqui para vocês, quero trabalhar muito nisso, mas não só a Eireli, né? É porque o empresário individual a gente já trabalhou na outra aula. Né? Então, o Zé construiu, ele criou uma Eireli e ele chamou uma denominação, depois eu vou explicar o que é isso, o que é denominação, o que é firma ou razão social, ou firma individual, ou firma social ou razão social, tá? Vou explicar depois isso, razão ou denominação, todas as diferenças. E aí ele pode fazer isso, criar uma pessoa jurídica e nomear. Tá? Ele criou uma Eireli e nomeou como administradora a irmã dele. E aí, essa Eireli, celebrou um contrato de prestação de serviços e aí o José assinou como administrador e representante da Eireli. Ele pode fazer isso. Então, ele usou corretamente o nome empresarial, ele pode usar. Eireli, será que ele pode? A primeira pergunta No é caso, essa. se a administradora é a irmã dele, aí é só ela que pode representar. Tá cortando um pouco, Renato, mas eu acho que eu entendi o que você falou. Você está dizendo que só a irmã pode usar o nome empresarial, né? Não ter ele? Sim, É isso? Perfeito. sim, A porque sua ela resposta está. só ela pode representar a pessoa jurídica, porque ela Hum. é administradora. Exatamente. E você acertou na tua resposta. E aí, se o ato constitutivo da Eireli, né, ele não dissesse nada, a Maria Rosa, na condição de administradora, então tá lá, foi nomeado no ato constitutivo essa irmã, essa Maria Rosa. Ela, se o contrato não dissesse nada, ela, na condição de administradora, ela pode otorgar a procuração em nome da pessoa jurídica para o José? Por quê? Qual o amparo legal? Então, veja só, vou ver se eu copio essa pergunta e deixo aí no chat para vocês, tá? Então, vamos estudar esse caso que é muito importante. Essa é a segunda pergunta. A primeira, o Renato já respondeu muito bem, tá? Perfeitamente.
É isso. E na segunda, como é que a gente pode dizer... Será que se o contrato não dissesse nada, ela podia fazer isso, nomear outra pessoa? Vou tirar isso aqui, sem imagem, para não ficar tão lento o negócio. Então, como que funcionam as normas de administração da Eireli? Se o contrato não disser nada, a gente vai aplicar as regras da sociedade limitada, a Eireli, tá? Então, o nome empresarial só pode ser utilizado pelo administrador. Isso é verdade. Perfeito. Está no contrato que ela é administradora. E se o contrato não dissesse nada? Então, tudo bem. Ele não podia ter usado o nome. Por quê? Porque ele não tem poderes de administração. E por que isso? Porque o simples fato de ele ter constituído a Eireli, tudo bem, foi ele que criou a Eireli, tá bom. Mas ele não é administrador. Ele mesmo criou, mas ele nomeou como administradora a irmã. Só ela pode usar a denominação. Por quê? Qual é o fundamento legal? Artigo 1064 do Código Civil. Vou botar aqui o fundamento, tá? 1064 do Código Civil. Tenham uma lida no 1064, tá? Leiam o 1064. O que mais? Artigo 1064. O uso da firma ou denominação social é privativo dos administradores que tenham os necessários poderes. Exatamente. Ele está falando, é lógico que aí vocês vão me dizer o seguinte. O artigo 1064, vocês vão falar para mim assim, você está ficando doida? O 1064 está falando da sociedade limitada. Da limitada. Por que você está falando de Eireli? Eireli é outra coisa, gente. Mas o 980A, A maiúscula, parágrafo 6º do Código Civil, estabelece que essas normas da limitada se aplicam à Eireli, tá? Tanto é que a gente pode usar denominação na Eireli, que é tipicamente também da limitada. E eu vou explicar isso depois, tá? O que é firma, o que é denominação e tal. Se a Rosa, a pergunta, a letra B, se não tivesse escrito nada no ato constitutivo, a Maria Rosa, na condição de administradora, ela podia outorgar a procuração em nome da pessoa jurídica para o José da Silva assinar? Aí sim, se o contrato não for omisso em relação a isso, em relação a quem pode, quem não pode transferir poderes, quem pode ou quem não pode usar um nome empresarial e assinar pela pessoa jurídica, ela pode. Por quê? Porque a Maria Rosa é a única administradora que pode constituir mandatários. O que é um mandatário? Tem um mandante, que é ela, como administradora, e tem um mandatário, que é a pessoa para quem ela transfere poderes de assinar, de contratar em nome da pessoa jurídica. E qual é o fundamento legal? 1818 do Código Civil. O que diz o 1818? É isso mesmo? Acho que eu escrevi errado. Não, escrevi errado mesmo. É 1018. 1018. Bem que eu vi que tinha alguma coisa errada. 1018. 1018. Vou jogar até no bicho esses números.
Eu me confundo com os números, eu me atrapalho com os números. Nem número de telefone de rapaz bonito eu guardo. Não guardo. O número me confunde. Mas, enfim. O que diz o 1018? Ao administrador é vedado fazer-se substituir no exercício das suas funções. Ele não pode mandar alguém assinar por ele. É isso que está dizendo. Não se pode fazer substituir no exercício das suas funções, que é representar a pessoa jurídica. E aí, meus amigos? E aí? Mas ele pode, é facultado a ele, administrador, nos limites dos seus poderes, por isso que o contrato não pode falar nada, porque se o contrato falar que não pode, não pode, tá? Nos limites dos poderes conferidos a ele pelo contrato social, pelo ato constitutivo, seja da Eireli, seja de uma limitada, ele pode sim constituir mandatários da sociedade. Tá? E aí ele especifica, nesse instrumento de mandato, é o papelzinho do contrato de mandato, ele vai especificar quais os atos, quais as operações que esse mandatário pode praticar em nome da pessoa jurídica. Tá? E por que eu aplico esse dispositivo 1018, que é da sociedade limitada, eu aplico a Eireli? Porque eu tenho o 980 A, parágrafo 6º, vou botar aqui para vocês, artigo 980A, parágrafo 6º, e eu tenho também o outro artigo, que é o 1053, tá? Artigo 1053, quer ler para a gente, Renato? Está com ele aberto aí? 1053. Artigo 1053. A sociedade limitada rege-se nas omissões deste capítulo pelas normas da sociedade simples. Sim. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva pelas leis das SAs. da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima. Isso, que é a lei 6404, que é a lei das sociedades anônimas. Pode também. Mas tem que estar aplicado no contrato, tem que estar escrito no contrato social. Então, esses dispositivos são aplicáveis à Eireli em razão do artigo 980A, que diz também que a Eireli vai se reger também pelas regras da sociedade simples. Deixa eu achar outro exercício agora aqui. Compartilhar com vocês sobre capacidade. Vou botar lá. Capacidade dos empresários. Vamos lá. Manelico tem 15 anos, Odorico tem 17 e Disseu tem 30 anos. Devia ter botado outro nome que rima com Manelico e Odorico, né? Mas não botei. Celebra um contrato social da sociedade Três Patetas Comércio Eletrônico Limitado. É porque os três são pateta mesmo. Não estou brincando, não. Estou brincando. São personagens fictícios, tá? Integralizaram 100% do capital social. É lógico que se tem incapaz na sociedade, eu preciso integralizar o capital social, tá? O Dirceu, que era o único capaz desse trio, então eu tinha um capaz, um relativamente incapaz e um absolutamente incapaz, correto? Pois bem. Depois, o Dirceu foi interditado, ficou doido, né? Não sei se ele ficou doido, se ele virou alcoólatra, não sei o que aconteceu, que interditaram ele, tá? Então, tá bom. Foi a sentença que interditou, transitou em julgado, tudo bom. Os sócios querem alterar o contrato social para aumentar o capital social da sociedade. Aí a pergunta que não quer calar, qual é?
Vamos ver aqui o que é. Ele pode, Dirceu, pode ficar na sociedade, ele pode. Tem 3 incapazes na sociedade, hein? O que eu falei da capacidade? Será que vale aqui também, quando eu falei da capacidade? Eu estava falando do empresário individual, hein? Será que é a mesma coisa aqui? Eu estou falando aqui já é uma limitada. Mesma coisa? Mesma coisa, dizem na minha terra que é um caminhão cheio de soldado. Isso é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa aqui? Acho que eu estou fazendo confusão. Essa incapacidade não se trata da incapacidade judicial, né? Do caso do Dirceu. Ele foi declarado, ele foi interditado judicialmente. A gente não sabe, entendeu? Ele é uma incapacidade superveniente. Então, nesse caso, somente depois de no caso dele, de uma sentença transitada em julgado, que ele já transitou em julgado. Olha o que o problema é. Já transitou em julgado. Ele é interditado, ele é incapaz juridicamente e perdeu capacidade. Tá? A gente não sabe se relativa ou absoluta. Tá? Ele pode ficar. Eu quero a participação dos outros, tá? Só Renato e Selimara participando? Não, quero todo mundo, né, gente? Por favor, né? Todo mundo participando, senão não vale. Senão não tem participação, né? Vejam lá. Quais os critérios a junta deve seguir para que o registro da alteração contratual seja aprovado? Vejam só. Eu vou dar aí um tempinho aí. Tá? Acho que uns 3 minutos tá bom, né? Vocês pensarem? Acho que dá, né? Vocês pensarem aí e dá uma resposta legal. Tá bom? Tá? Enquanto isso, eu vou ao toalete. Enquanto vocês pensam, tá? E aí, Renato, o que você pensou? Bom, do que eu sei, relativamente capaz, ele vai ter que a sociedade passa para ser ele, mas ele tem que nomear um representante, se não me engano. Porque ela disse, eu fiquei na dúvida assim, ela não sabemos se é uma capacidade absoluta ou relativa. Não tem importância não saber, viu? Mas é por aí o que o Renato disse, hein? O que o Renato disse está bem pé no chão, bem correto. Aí, Selimara, a gente não tem essa informação, mas isso aí não vai atrapalhar a resolução, tá? A questão é isso, é representação ou assistência, que parada que é essa? Vamos que vamos. Veja lá. Seria assistência, né? Então, uma assistência para quem? Pro Dorico, se no caso... Isso. Assistência para quem? Assistência, lembrem, assistido ou representado. Assistência para relativamente incapaz. Representação é para absolutamente incapaz. Quem vai precisar de representação ou de assistência dos dois primeiros? Depois a gente fala do Dirceu, tá? Assim, no caso, eu falei que é o Dorico, o Manelico, mas no caso, se Manelito? O Manelico vai ser representado ou assistido? O Manelico tem 15. O Dorico tem 17. O Manelico vai ser representado. O Manelico vai representado, isso, e o Dorico assistido. Perfeito. O que mais? Então, vejam só. A sociedade pode continuar?
Isso é uma armadilha, essa questão é uma casca de banana. Por que eu escolhi essa questão para vocês hoje? Porque, geralmente, o que o aluno pensa? Ah, eles são incapazes? Ah, então eu tenho que pedir autorização judicial para continuar a empresa? Não é assim que muita gente ia pensar, fazendo confusão? Porque isso só vale para o empresário individual, minha gente. Não é? É isso mesmo, né, Lohane? Muita gente ia pensar que para continuar essa sociedade, que todo mundo é incapaz, eu vou precisar de quê? De autorização judicial. Lembra do alvará, que eu falei que tinha que conter os bens, que iam ser separados, que ia fazer aquele instituto que teve influência da doutrina alemã, né, que é o patrimônio de afetação. Tá? Aqui não cabe isso, minha gente. É o que o Renato disse, representação e assistência, acabou, e toca o bonde. Porque alvará de autorização judicial, não é, Lohane? É só para empresário individual que vai continuar a atividade empresarial. Começar ele não pode, ele pode continuar, ele não pode constituir, criar, ele pode continuar. Mas isso é só para o empresário individual, aqui não tem isso, minha gente. Aqui eu só vou assistir e representar a galera toda que precisa, tá? Então, o que eu vou precisar fazer? Então, ele é sócio, eles são sócios, não são empresários. Então, esquece o artigo 974, tá? E os seus 2 parágrafos, tá? Porque daí é só para o empresário individual, aquele negócio do alvará e blá, blá, blá. Então, o que precisa para o Dirceu continuar na sociedade? Ele precisa ser representado ou assistido a depender do grau de incapacidade dele. A causa da incapacidade dele. A causa que gerou a interdição dele, se for uma causa relativa, ele vai ser assistido. Se for absoluta, vai ser representado. Então, 974, parágrafo 3º. Tá? A responsabilidade é limitada, então não tem problema. É tranquilo. E a segunda, como é que a junta vai fazer essa alteração do contrato social para eles aumentarem o capital social? Então, primeira coisa, precisa cumprir o 974, o artigo 974, parágrafo 3º. Lê para a gente o artigo 974, parágrafo 3º, Renato, por favor. Então, primeiro requisito, que eu já vou adiantando para vocês, é que nenhum dos sócios incapazes pode exercer a administração. Isso é muito importante. Incapaz não administra a sociedade. Lógico, se ele não é apto para os atos da vida civil, menos ainda para os atos da vida empresarial. É óbvio. Né? Achei aqui os requisitos. Primeiro, que o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade. O que mais que precisa? Esses 2, o capital social deve ser totalmente integralizado. Muito bem. E aí, ele contou ali em cima, o que ele falou no começo do problema? Ele não falou que o capital estava integralizado? Ele já contou lá no começo do problema. Falou, Manelico, Odorico e Dirceu celebraram um contrato social da 3 Patetas Comércio Eletrônico Limitado, integralizando 100% do capital social. Depois, o Dirceu foi interditado e declarado incapaz, mediante sentença judicial passada em julgado. Tá? Mas então, já integralizou. Então, já cumpriu os 2 primeiros requisitos. Tá? Eles não vão administrar, já integralizou. Aí, o terceiro. Continua, Renato. Por favor. 3. O sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente capaz deve ser representado por seus respectivos legais. Representantes legais. Então,
Então, pronto, os representantes legais, fechou. Então, o Odorico tem que ser assistido, como vocês bem já comentaram, e o Manelico tem que ser representado. E o Dirceu vai ser representado ou assistido, a depender da causa da interdição dele. Certo? Então, aí a gente vai perceber que o Manelico, já comentamos, né, que o Manelico é absolutamente incapaz, tem que ser representado. Né? Artigo 3º, inciso 1º do Código Civil. O Odorico é relativamente incapaz, e aí tem que ser assistido também, tem que ser assistido conforme o artigo 4º, inciso 1º do Código Civil. E aí o Dirceu... Professor, Diga, Selimara. Pronto? acho que ouviu a minha pergunta? Não, pode repetir. Acho que eu desliguei o áudio. Não, no caso, então, dessa relação jurídica, como ocorre aí a representação e a assistência, né? Ocorre uma novação dentro dessa relação jurídica? Não. Não, novação. Porque, no caso, assim, como que se fala? Não altera os sujeitos aí dentro dessa sociedade? Não, os sujeitos vão ser os mesmos, né, Selimara? São os mesmos sócios. Os 3 vão continuar igual. No caso de um deles, não vai precisar de um representante? Então, representante, ele vai só representar. Quem continua sócio é aquele, o representado. Não vai trocar de sócio. E o assistente? Mesma coisa. Ele vai apenas assistir o sócio. O assistente não é sócio, nem o representante, tá? O assistido e o representado são sócios. Ok. Foi? Deu certo a dúvida? Consegui? Sim. É que eu pensei nessa questão me veio à cabeça essa questão da inovação dentro dessa sociedade. Não, vai ficar do mesmo jeito. A subrogação, né, dos sócios, não fica igual. Aí, muito bem. Então, vejamos lá, que é mais o detalhe. 974, parágrafo 3º. Tá bom. O Dirceu, dependendo da sua incapacidade, a causa, né, o que causou a sua incapacidade, se for absoluta ou relativa, ele pode ser representado ou assistido. Artigo 1767 do Código Civil. Se for absoluta, representado, se for relativa, assistido. Beleza, bom demais. Então, isso é importante, identificar a incapacidade das pessoas, que é uma matéria de direito civil, mas que tem tudo a ver com a gente, com direito empresarial, e a gente, geralmente, porque aí, gente, o que eu quero dizer com vocês com essa questão? O examinador, ele é astuto. Ele não vai botar um negócio facinho lá para vocês, né? Não vai botar lá, o cara é incapaz, herdou a empresa, precisa de um alvará de autorização judicial. Isso está na cara, é óbvio, isso é fácil. Ele vai misturar isso para ver se vocês confundem. Ele vai botar incapacidade dentro de uma sociedade, mas aí dentro da sociedade não tem problema. Continua, toca o bonde. Eles ficam lá. Cada um vai ser representado e assistido. Tá tudo bem. Né? Precisa mudar lá, talvez, aumentar o capital social. Não tem problema. O capital social já está integralizado, não tem problema, está tudo certo. Tudo lindo e maravilhoso. Então, outra questão. Deixa eu abrir aqui para vocês. Muito bom também. Eu botei outra questão. Legal. Eu botei um cara. Eu misturei também com um pouco de falência. E até o Caio fez uma pergunta legal. Mas eu quero mais gente participando. Agora eu quero ver Pamela e Isaac respondendo essa questão agora. Tá? E depois Lohane e Caio. Tá bom? Senão não vale, né, gente? Senão fica só um ou outro. O objetivo é todo mundo participar, errando, acertando. O erro é muito importante. O aluno precisa errar. Se ele não errar, não vai acertar nunca, minha gente.
Tá bom? Não é que o aluno não pode errar, ele tem que errar. Senão ele não vai aprender, ele só aprende com o erro. Os grandes cientistas, grandes inventores dizem que eles tiveram um único acerto depois de não sei quantos mil erros. E aí conseguiu descobrir a invenção dele. É assim que a gente chega. Ou tem muita gente que acha que a descoberta, a invenção, a genialidade está pronta na cabeça. Não, tem que ralar, né, gente? Tem que ralar. Eu mesmo agora aprendi, não é inovação, a inovação é a extinção de uma obrigação pelo nascimento de outra, e a subrogação que a professora falou é justamente essa questão da mudança dos sujeitos dentro da relação jurídica. Perfeitamente. Ai, que coisa linda, que coisa gratificante, que não é lindo isso? A subrogação é isso, é a troca dos sujeitos, perfeitamente, Selimara. Nossa, isso dá gosto da gente sentir, de a gente acompanhar essa descoberta linda, que é o aprendizado, né? Essa linda viagem que a gente faz ao conhecimento. Isso é lindo, maravilhoso. Eu senti vocês passando por coisas que eu já passei. Isso é indescritível, né? O Salustiano era funcionário público, servidor público, né? Aliás, nem é funcionário, é servidor, né? Mais adequado com o direito administrativo, na cidade de Tangará da Serra, aqui no Mato Grosso. E só que ele também atuava como empresário individual em Araputanga. É meio longe, né, as duas cidades, eu acho. Né? Não, mais ou menos longe, né? Não sei. Onde ele tinha o seu estabelecimento. Claro que ele sabe, ele pode, gente, ele pode empresariar. E respondam, Caio. Cadê o Caio? Pode, professora. Então, agora eu quero ouvir os outros. Quero ouvir os outros colegas. Vamos ver. Lohane, Isaac, cadê vocês? Aqui. Pode, então, professora. Pode? Quem acha Sim. que pode ser servidor público, empresário? Pamela. Cadê a Pamela? Está aqui? Ele pode, Pamela, empresariar, sendo servidor público? Por quê que ele pode? Isaac, pode ou não pode ser empresário e servidor público ao mesmo tempo? Isaac foi dormir, nos abandonou. Volte, Isaac! Volte! Ah, tá bom, pensei que você tinha que dormir, esqueceu de nós. Você acha, Isaac, que ele pode empresariar sendo servidor público? Ou não? Por quê? Aí ele responde. Como? Repita, por favor. Eu falei que vou dar uma pensada. Aí eu já te respondo. Você vai pensar? Tá bom, então não demore, hein? Não se esqueça de nós. Os outros colegas acham que pode. O que você acha? Tem a lei 8.100. Eu acredito que sim. Você acredita que sim. Você põe na dos colegas. Tá bom. Minha gente, ele não pode. Lembra da nossa aula inicial? Por isso que eu queria dar essa questão, porque eu sabia que vocês tinham esquecido. Eu conversei já com vocês sobre isso. Ele não pode, tá? Ele não pode ser servidor público. Ele pode ser no máximo sócio, né? Ele pode ser sócio, exatamente, Renato, como eu já tinha explicado a vocês. Sócio, gente, pode tudo, pode ser até incapaz. Mas não seria limitado apenas para servidor federal? Então, Selimara, ótima pergunta sua. A Lei 8.112 proíbe, mas geralmente o que acontece? Cada esfera pública tem o seu estatuto. Tá? Então, a União, que é a Lei 8.112, é a Lei do Servidor Público da União, ela proíbe. Porque eu sou... Ui, desculpa. Não, porque eu sou servidora pública do Estado.
E essa é uma dúvida recorrente quando alguns servidores vão montar o próprio negócio. Aí eles procuram o setor jurídico das secretarias e eles informam que sim. Muito bom. Eu precisava ver eu vou até analisar, vou baixar no Google o estatuto de vocês daqui do estado e eu vou ver se tem alguma proibição. Às vezes não tem, realmente, às vezes não tem. Né? Pode ser que não. No caso lá, o Salustiano era servidor federal, então não pode, né? Prefeituras. Cada prefeitura tem o seu estatuto de servidor público. Geralmente, eles são uma cópia muito fiel da 8.112. Tem umas que são ipsis literis, igual. Tá? Eu sei porque eu já dei aula do estatuto de uma cidadezinha, não é muito pequena, né? Mas uma cidade assim mais modesta, que é perto de Ribeirão Preto, onde eu já trabalhei também. É uma cidade chamada Sertãozinho, uma cidade linda, aliás, vizinha de Ribeirão. E eu ministrei o curso para estudantes que eram candidatos no concurso da Prefeitura de Sertãozinho, e o estatuto deles era quase idêntico a 8.112. Quase tudo que se aplicava a 8.112 se aplicava a eles. Eles copiaram, quase que deram Ctrl+C, Ctrl+V na lei. Então, como eu já tinha dado aula de 8.112, então foi fácil, né, dar esse estatuto para eles. Foi ótimo. Foi muito tranquilo. Era um curso online também, foi muito bom. Uma das minhas primeiras experiências online com eles. As aulas eram gravadas, né, inclusive. Enfim, pela 8.112, não pode. Não pode, infelizmente. Em geral, os estatutos estaduais e municipais também geralmente não admitem, tá? E aí o que acontece? Deixa eu botar lá para vocês de novo, que eu acabei tirando a tela. Teve um credor, então, se ele era servidor, ele era servidor da União, tá? Ele era servidor público federal. Servidor público geralmente não pode, tá? Eu vou até analisar o estatuto de vocês, né? Oportunamente, que a Celimara oportunamente já citou aqui para a gente analisar isso, que eu fiquei até curiosa, né? Para saber se ele é diferente. Pode ser que eles tenham dado essa orientação de que podem empresariar, talvez em sociedade, né? Individualmente não pode, em geral. Em todo caso, eu vou confirmar o estatuto de vocês, tá? Vai ser muito bom que a gente vai fazer um estudo de caso aqui, né? Que vai ser bem bacana. Como ele sabia que não podia empresariar, que a junta não ia deferir o pedido dele, o que ele fez? Não se registrou na junta. Então, ele ficou irregular. Tá bom? Ficou irregular. O seu Florindo é credor dele, R$66 mil. Num documento particular, aí que vem a importância, hein? Assinado por 2 testemunhas. O que eu falei para vocês do contrato? O contrato sempre vai ser título executivo extrajudicial ou nunca vai ser? Acabamos de comentar, né? Lembra, Renato? Vê que o Renato já participou muito, eu quero ouvir os outros, né? Só o Renato e Celimara vão participar aqui comigo. Então, vocês não gostam mais de mim, não querem mais saber, não querem mais papo comigo. Mas lembra, né, que o Renato até levantou bem a questão. Para que o contrato se torne um título executivo extrajudicial e vá direto para a execução, eu não preciso fazer a ação de conhecimento, tá? Muito mais rápido para o credor se satisfazer, certo? Para isso, ele precisa ser assinado por 2 testemunhas. Se o contrato tiver 2 testemunhas assinando, ele já é um título executivo extrajudicial, tá? Então, o credor pode executar, pode. E vocês vão estudar na falência, em pontualidade injustificada, tá? Se ele tem um título que faz mais de 40 salários mínimos, e aqui faz, que são R$66 mil, seria 40 e poucos mil reais, né? Então, o título dele é maior, tá? Mas isso não vem ao caso. O que eu quero chegar com vocês nessa questão é
ele não se registrou. E aí, o que ele disse? O cara foi cobrar dele, o credor. O Florinho da Abelha foi cobrar dele, ele falou assim, pediu a falência dele por impontualidade injustificada, prevista na Lei 11.101, no inciso 1º do artigo 94. Aí o que esse desgraçado disse, malandramente, muito malandro, ele disse o seguinte, falou, olha, seu juiz, eu não vou pagar, não, e essa ação tem que ser extinta, por quê? Porque existe ilegitimidade passiva. Por quê? Eu não sou registrado. A lei de falências, ela existe, ela se aplica a empresários. Qual foi o argumento do desgraçado do Salustiano? Eu, juiz, não sou empresário, então não posso figurar no polo passivo. Eu sou parte ilegítima para o polo passivo. Eu declaro a minha ilegitimidade passiva, porque eu não sou empresário. Eu nem na junta não me registrei. Como é que você quer que eu seja empresário? Pergunta que não quer calar. Ele pode alegar isso em sua defesa e tirar o dele da reta? Não pode, né, Renato? Não pode. Mas por que não pode? Pamela, por que não pode? Quem não falar nada vai ficar sem nota de participação. E daí o Renato e a Selimara vão ficar todinhos. Pergunta que não quer calar, exatamente, Lohane, exatamente. Eu quero saber por que ele não pode alegar isso. Com base nas aulas anteriores, porque senão daí o Renato e a Selimara vão ficar com toda a nota de participação só para eles. Vocês vão deixar isso, gente? Vocês vão deixar só eles ganhar nota de participação? Ficar lá com 10 de participação e vocês lá com 0, 1, 2. Não, né, gente? Vamos, reage. Participem comigo. A aula já está quase acabando. Estamos nos últimos minutos da nossa aula, aí, nas últimas dezenas de minutos aí. A primeira aula que está participando, Pamela, ô Judieira. Tá bom, tá perdoada. Tá perdoada em nome de Jesus, tá? Mas quem mais vai responder? Além de Selimara e Renato, que já responderam. Né, Pamela? Tá perdoada. Lohane. Cadê? Por que não? Lembra das aulas anteriores? Assistam, meninos, meninas, as aulas nossas, que eu já postei na sala de aula. Tá? Eu botei lá. Então, quem está chegando agora, Selimara e Pamela, sejam muito bem-vindas no nosso curso. Estou muito feliz com vocês aqui. Aproveitem, vejam as aulas anteriores. Vocês vão gostar. Gente, não é por nada, não. Mas vocês vão gostar. Né, Renato? Vocês vão gostar. Cadê? Quem saiu? Quem foi embora? Ah, Selimara já saiu. Tá bom. Já pergunta de novo, professora. Qual a pergunta que não quer calar? A pergunta que não quer calar é o seguinte, Lorraine. Por que ele não pode alegar isso? Eu acho... Pode chutar, né? Por causa das testemunhas? Não, aqui não tem testemunha, não. O processo falimentar é um negócio... Não precisa testemunha. Ele disse o seguinte para o juiz foi lá, o cara citou, tal, falou, não, juiz, eu não posso figurar na parte passiva, no polo passivo da ação, porque eu nem sou empresário, eu nem fui registrado na junta. Ele pode alegar isso? Ele não pode, né? Foi um cara de pau, né? Mas por que ele não pode? Né, Renato? Não pode. Daquele princípio, né? Que ninguém pode alegar. Ninguém pode alegar. Lógico, você vai por esse princípio também, perfeitamente. Claro que sim. Deixa eu até deixar o formulário da chamada, né? Deixa eu botar enquanto vocês pensam aí. Claro que sim, isso é perfeito o teu raciocínio, mas tem mais coisa aí que eu já expliquei
nos primeiros dias de aula. Acho que no segundo dia de aula eu falei disso. O Renato acho que vai lembrar. Ele vai, com certeza vai lembrar, porque ele participou. Lembra por quê? Ele pode alegar que ele não é empresário. Pode falar, eu não sou empresário porque eu não sou registrado. Ele pode? O que constitui Não, empresário? porque ele é um empresário. Ele é empresário, exatamente. Então, ele não pode alegar ilegitimidade passiva, porque ele é empresário. Então, ele se enquadra nos requisitos da Lei 11.101, que um dia, se Deus quiser, eu vou ensiná-la para vocês. No caso, ele não está legalizado, mas ele é empresário. Exatamente, Renato. Lembra da nossa aula que você até fez uns comentários muito oportunos e muito pertinentes? Lembra-se que eu estava dando o exemplo do motorista de... Né, Lohane? Agora sim, foi, né? Agora entendeu? Lembra que eu falei do motorista, e eu vou falar de novo aqui para vocês, aproveitando que nós estamos aqui reunidos agora. O formulário está aí, tá? Para vocês assinarem a presença, viu? Acabei de deixar aqui no chat. Deixa eu confirmar se eu abri, né, as chamadas, porque senão daí tá... Não, tá aberto. Aceitando respostas. Beleza. Às vezes eu boto lá e esqueço de abrir para aceitar respostas. Meninos e meninas, o que caracteriza o empresário é o exercício da atividade, artigo 966 do Código Civil. Tá? A empresa é a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Isso diz... Não, na verdade, ela diz o que é empresário, né? O empresário é aquele que exerce essa atividade, essa empresa. Se ele exerce... Diga, Selimara. Não, qual que é o código, o artigo do Código Civil que a professora falou? 966. Que cara... 966. Tá. Acabei de botar aqui no chat, tá bom? Uhum. Para vocês, tá? Para não ter confusão. Já botei lá, 966, Código Civil Caput. Tá? O Caput vai dizer isso. E empresário é quem exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. E essa atividade econômica organizada é a empresa. Tá? Com conceitos estruturantes desde o nosso primeiro dia de aula. Então, o cara que exerce a empresa é que é empresário. Então, como que eu vou identificar um empresário, minha gente? Eu vou olhar para o que ele faz. E o que ele faz é algo econômico, ele faz isso profissionalmente para ganhar dinheiro, é uma atividade econômica, ele faz isso para ganhar dinheiro com intuito de lucro. E essa atividade, ela produz bens ou serviços, ou então ela circula bens ou serviços. Então, ele é empresário. Independentemente do registro. O registro, lembra, Renato, que eu falei que o registro é meramente declaratório para a atividade empresarial? Lembra? Ele constitui a pessoa jurídica, mas não constitui o empresário. O empresário é constituído pelo fato. Ser empresário... É caráter ex-tunc, né? Exatamente. É ex-tunc, porque desde quando o cara começou a fazer a atividade. Lembra que eu falei disso? Então, ela é declaratória só. Então, empresa é um ato-fato. Tá? Sem querer voltar no Código Civil, mas lembrando o que é um ato-fato. O legislador, ele atribui a certas atitudes do ser humano algumas consequências jurídicas, independentemente se a pessoa quer ou não. Não é que não tenha vontade, não é que no ato-fato não tem vontade, como alguns doutrinadores erradamente escrevem, confundem o aluno, mais atrapalham do que ajudam. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes o aluno aprende apesar de nós. A gente confunde o aluno. Mas acontece. Pelo menos a nossa intenção é boa. O doutrinador também, ele quer escrever para elucidar, não para confundir, mas às vezes a gente acaba confundindo, né? Então, o ato-fato
Não é que não tenha vontade, tem. Só que não interessa a vontade. Ele praticou, tem a consequência. O contrato de trabalho, eu falo isso para os meus alunos em contratos, muita gente, o contrato de trabalho não é contrato, é ato-fato. Porque não interessa a vontade, o juiz vai olhar para o fato. O cara trabalhou com subordinação, trabalhou pessoalmente, não podia se fazer substituir, trabalhou com habitualidade ou não eventualidade, esperava receber onerosidade. Então, ele era empregado. Não, mas ele queria continuar. PJ lá, fez uma PJ, não queria não, queria receber o salário dele todo por fora. Não interessa se ele queria isso, se ele morreu, os herdeiros dele ajuizar uma ação, vão ganhar. Vão ganhar, porque o juiz não presta atenção na manifestação da vontade. O cara assinou um contrato falando que não quer receber direito trabalhista. Se alguém for na justiça, ele mesmo depois se arrependeu, foi na justiça, o juiz vai dar para ele. Não é que tem um contrato, que é um ato de vontade, fala, não, o senhor assinou aqui, o que vale é o que assinou. Depois ele mudou de ideia, dançou. Já era. Contrato de trabalho não interessa se ele queria ou não ser empregado, se deixou de querer, ele olha para o fato. Posse é um ato-fato. União estável é um ato-fato. Ah, mas não queria constituir família, mas o senhor viveu ali junto, tá tudo certo. Vai ter que dividir os bens. Ajoelhou, tem que rezar. Então, é ato-fato. Empresa é ato-fato. Bater aqui para acordar quem estiver dormindo. Se bem que eu acho que ninguém está dormindo. Espero que não, né, Renato? Tomara que não. Então... Nada. Estou atenta. Né, Lohane? Está super aí ligado. Entendeu, Lohane, por que ele não pode alegar isso? Porque ser empresário é um ato-fato. Se ele exerceu a empresa, ele é empresário, acabou. Tá? Não importa. Então, ele é sim. Né, Lohane? Isso mesmo. Então, pronto. Ficou claro agora por que ele não pode alegar ilegitimidade passiva no processo falimentar? Porque a lei de falências, no artigo 1º, diz que essa lei é aplicável aos empresários, pessoas físicas ou jurídicas. Então, ele está falando assim, não sou empresário, não sou nem registrado, mas registro. É de só menos importância, porque eu olho para o fato. Então, eu não quero ser empresário, eu só quero vender minhas coisas aqui. Meu filho. A gente olha para o fato. Isso é um exemplo de ato-fato. Todo mundo se enrola, né, para dar uns exemplos. Gente, o direito civil ele é tão simples, eu não sei como é que tem gente que consegue complicar tanto. Às vezes eu devo complicar também, né, vai saber. Mas eu tento, a minha intenção não é essa, né, a minha intenção é descomplicar. O Chacrinha tinha uma frase, o Chacrinha era muito brincalhão, né, não sei se vocês lembram do Chacrinha é coisa antiga, vocês não vão lembrar, vocês nem eram nascidos, né? Todos vocês não eram nem nascidos. Mas o Chacrinha, o velho guerreiro, depois vocês joguem no YouTube para vocês verem quem é o Chacrinha, com CH, tá? Vou botar o nome dele aqui. O Chacrinha dizia uma frase que era a seguinte, eu vim aqui para complicar, não para explicar. Eu sou antes, você lembra, né, Selimara, do Chacrinha? Lembrou? Oh, meu Deus, que bom. Pois então, a gente era criança, né? Senão a gente vai denunciar que a gente é antiga, né? A gente era bem pequena, né, Selimara? Senão o povo vai achar que a gente é muito velha, né? Não, mas eu sou mesmo, não tem problema não, podem achar mesmo que eu sou. O Chacrinha dizia assim, eu vim para complicar, não para explicar. Eu tento fazer o anti-Chacrinha. Eu tento explicar e não complicar, né, gente? Pelo amor de Deus, né, Lohane? Depois você joga no YouTube, você vê quem é, porque você não vai lembrar, porque você não era nascido. Eu era criança na época também, né? Também não sou tão velha assim, né, gente? A Selimara também, a gente era criança, né? Depois você vê lá que ele era muito engraçado. E ele falava isso, eu vim para complicar, não para explicar. A gente é um anti-Chacrinha, a gente veio para explicar e não para complicar, para descomplicar. Eu quero desfazer os nós que estão na cabeça de vocês em relação à nossa matéria, tá? E possivelmente vai ajudar a desfazer em outras também, tá bom? Então vejam lá, meus amores, meus queridos e queridas. São 10h30 já, né? E a gente está aqui falando sem parar de direito civil, né? E direito empresarial, que são matérias irmãs, direito privado. Pois bem, ele não pode alegar isso, minha gente, porque
Basta exercer atividade para ser empresário, é um ato fato. O registro é meramente declaratório para o empresário individual, para a pessoa jurídica, a gente falou, né, Renato, na aula passada, eu lembro que você estava assim, ligadíssimo, e você vai lembrar. O registro é constitutivo para a pessoa jurídica, para criar a pessoa jurídica, mas não a atividade empresária. Lembram-se? O Caio também estava ligadíssimo, agora ele foi embora, largou nós para trás, né? Não quer saber de mim mais. Mas a gente te ama mesmo assim, viu, Caio? Você nos abandonou, mas a gente te ama, tá? E você participou no dia que eu falei também desse dia do registro, né? Mas, enfim. Minha gente, deixa eu ver o que mais que eu tinha para explicar desse problema. Eu acho que era só isso mesmo. Então, tá bom, ele tem que pagar a obrigação. Então. A ausência de registro, como o Renato bem lembrou, as pessoas não podem alegar a sua própria torpeza em sua defesa. É um princípio de direito civil, mas serve para tudo, hein? Então, ele não pode falar assim, não vou pagar porque eu não sou empresário, não sou registrado, tenha santa paciência, né? Seria muita cara de pau uma pessoa fazer isso, né, Renato? O cara, além de ficar irregular, ainda alega a própria, ainda tenta se beneficiar da irregularidade. Ele já está errado e quer se dar bem exatamente por estar errado? Não, né? Aí é demais. É demais para nós. Então, não, depósito elisivo, tudo isso, gente, a gente pode estudar e vai estudar o que é depósito elisivo quando a gente estudar falência, tá? Eu não vou ficar falando disso agora, porque é uma matéria para a gente estudar depois, né? Então, a gente já sabe que ele não pode alegar ilegitimidade passiva de jeito nenhum, tá? Porque ele é empresário, tá? Se o credor reúne as condições para... Mas reúne, tá? Mas não vamos falar disso agora não, porque o nosso tema não é falência, né, minha gente? Vamos, então, dirimindo as nossas dúvidas. Estamos aí 10h30, tá bom? 10h30 já, estamos no finalzinho da nossa aula, do nosso curso. Foi uma aula maravilhosa, graças, é lógico, à participação de vocês, né? Eu preciso muito da participação de vocês sempre, além de ficar muito feliz em ver vocês, em ouvi-los, né? Eu fico contente também em perceber a aprendizagem de vocês, o conhecimento sendo construído na mente de vocês. Somente pela participação de vocês eu vou perceber isso. E vou, então, poder me direcionar para onde eu devo ir para construir melhor esse conhecimento de vocês. Além do mais, né, minha gente? Além do mais, através dos comentários de vocês, das perguntas muito pertinentes, muito oportunas que vocês fazem, né? A partir de tudo isso que vocês trazem para o nosso curso, eu vou me direcionando. Eu vou desenrolando, como eu já disse, a nossa aula, como se fosse um novelo. Tá? Para exatamente enriquecer e avivar a nossa aula. Então, vimos, por esses exercícios, nós revimos conceitos das aulas, das primeiras aulas. Lembra? Lembrou agora, Renato? Acendeu, né? Perfeito, é isso que eu quero. Eu quero trazer esses exercícios para vocês, para a gente reavivar os conceitos que nós já estudamos. Quem chegou agora no curso, está assistindo a primeira aula hoje, que nem a Pamela, né? Vai poder construir esse conhecimento, vai ter oportunidade de conhecer isso também. E quem já estudou, já estava ficando meio apagado, né, Renato? Já estava ficando meio assim, esquisito lá no passado. Agora reavivou, é isso que eu quero. E treinar também para as provas, porque tem um AB aí, logo vocês vão fazer. Esses exercícios são todos aí tirados de provas de concursos, e enfim, não só AB, mas vários outros, né? Até concursos, assim, bem puxados, né? Bem exigentes. Porque treino difícil, jogo fácil. Eu vou treinar com vocês aqui exercícios bem complexos. Para quê? Para que a gente fique bem treinado e depois a gente tira facinho depois. Né? Se vier uma OAB, um outro concurso qualquer, uma outra prova, a gente vai tirar de letra, na boa.
de boa, assim, na moral. Alguém quer mais dizer coisas, comentar? Estamos aí nos últimos minutos da nossa aula, querida, que eu tanto adoro estar com vocês. Amei a aula, professora. Como? Amei a aula. Gostou, Lohane? Que bom, eu também adoro estar com você. É assim, a primeira aula também com a senhora hoje. É a sua primeira aula hoje também, né? Minha e da Selimara. Nossa, mas eu tô satisfeita. Que bom, minha querida. Eu fico tão feliz em ouvir isso de vocês. Eu senti que vocês estão acompanhando bem o curso, né? As perguntas de vocês, os comentários. A Selimara, obrigada que você veio para o meu curso. Estou muito feliz, Lohane, Pamela também, que estão chegando agora no nosso curso. Estou felicíssima em receber vocês aqui. Nós vamos fazer um trabalho maravilhoso, vamos estudar muita coisa junto. Vamos, lógico, ver os conteúdos do nosso curso, que são novos, e vamos sempre linkar com os outros que a gente já estudou e que a gente vai estudar ainda. Tá? Eu gosto de ministrar os cursos, tá? As aulas para vocês. Por quê? Porque eu gosto de viajar no direito. É uma viagem linda, não é, Renato? É uma viagem maravilhosa, porque a gente consegue alinhavar todos os pontos, certo? Muitas vezes, acredito que nunca, né? Mas pelo menos 99% dos clientes que vão lá bater na nossa porta, nos consultar, ou até pedir o nosso serviço judicial ou extrajudicial, não importa, eles vão vir com mais de uma questão juntas. Vão vir com uma questão lá de direito de família, uma questão de direito possessório, de direito do contratual. Tá? Geralmente, direito imobiliário tem um direito contratual lá também. Então, tem uma treta no contrato e tem uma treta na relação do sujeito com a coisa. Né? No direito das coisas lá, ou até no direito real. Então, você vai ter uma treta com mais de um ramo do direito envolvido. Empresarial também, a gente vai ter lá capacidade envolvendo empresa, empresário. Vai ter uma série de coisas, né? Então, minha gente, é por isso que o direito é lindo. É maravilhoso, é gostoso, é prazeroso a gente aprender, a gente construir o nosso conhecimento, a gente pensar no direito, pensar o que é. Por isso que eu estou falando do ato-fato, porque a gente não para pensar nisso. Qual a consequência de um ato ser ato-fato e não ser contrato? Ora, vai ter um tratamento jurisprudencial, um tratamento judiciário muito diferente, não é? Então, isso é muito, muito, muito importante. Eu sempre vou lógico que eu não vou dar matéria de novo, né, gente? Nem vou adiantar a matéria que vocês ainda vão estudar, como eu já disse, né? E como eu já tenho feito nas nossas aulas. Mas eu vou sempre me remeter fazendo esses links. Depois, amanhã, quando vocês forem estudar, você vai, bem que ela... Aí vocês vão se lembrar de mim. Eu vou ficar mais feliz. Nunca se esqueçam de mim, hein? Tá bom? Principalmente quando vocês começarem a ficar ricos, aí ganhou a primeira causa, me convida para o churrasco, né? Porque eu sei que vocês vão mesmo, vocês vão arrasar em tudo que vocês fizerem, tá bom, meus amores? Ótima noite para vocês, tá? Ótimo metade da semana aí restante, quinta, sexta, ótimo carnaval, é verdade. A gente vai se ver na semana que vem, pós-carnaval, né? Espero todo mundo bem, viu? Espero ninguém de ressaca, hein? Todo mundo... não, quarta é quarta de cinzas, não vamos nos ver semana que vem, é verdade, né? De 17 não vai rolar, né? Porque vai ser feriado. Então, no outro, a gente está lá. É dia 24, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui no calendário. Acho que é isso, né? É porque hoje é quarta-feira, né? É isso aí. Amanhã é quinta, até quarta-feira de cinzas, é isso mesmo. 15, 16 e 17 é recesso por causa do carnaval. Dia 17 é quarta-feira de cinzas, então a gente vai se ver na outra quarta, que é dia 24. Tá bom, meus amores? Um beijo, deixa eu parar a gravação, porque tem hora que eu esqueço, e aí dana tudo. Tá bom? Muito